Estamos começando o podcast A Lei do Futebol, podcast com mais leitura do Brasil. Estamos aqui com Renan Carvalho, Lucas Sampaio e o Gabriel Joaquim. Boa noite. Boa noite a todos aí. E nós vamos começar o podcast falando do assunto. A gente, numa resenha assim, pensou, caraca, quem deve ser o melhor lateral esquerdo que a gente já viu? E surgiu a dúvida. Hoje, nós vamos fazer a comparação entre o Marcelo e o Roberto Carlos. Então, eu já vou começar aqui fazendo a primeira pergunta. Quem foi o mais importante para o Real Madrid? Na opinião, Renan agora. Então, cara, isso aí é briga de gente grande, né? Marcelo e Roberto Carlos, dois jogadores, dois laterais esquerdos com uma história muito bonita no futebol, muito grande. O Marcelo saiu aqui do Brasil muito cedo. O Roberto Carlos ainda teve uma história aqui ainda um pouco maior. Cara, mais importante pro Real Madrid, vamos lá. O Marcelo, cara, ele é um jogador com 4 títulos de Champions League. É um jogador extremamente técnico, extremamente vitorioso no Real Madrid. Formou uma dupla muito vitoriosa com o Cristiano Ronaldo, inclusive. Entendiam muito bem campo. O Roberto Carlos pegou a época do Real Madrid Galáctico, né? Então, eu vou pegar num detalhe para dizer quem foi maior. Eu acho que o Real Madrid dos tempos do Zidane com o Marcelo, ele era um time mais equilibrado de forma geral. Era um time que tinha seu jogo mais bem definido, com um time mais hegemônico que os Galácticos, apesar de com menos estrelas, assim, era um time mais coeso em campo, com muitos craques também. Eu vou de Roberto Carlos nessa, porque eu acho que o Roberto Carlos no Real Madrid, o Roberto Carlos tem 3 Champions League também, e ele é um jogador que pegou uma época muito, não sei como é que eu posso explicar, uma época que o Real Madrid vinha numa transição. Quando o Barcelona estava mais forte na década de 90, o Real Madrid forrou os Galácticos e era um jogador que, no final de tudo, eu acho que foi mais importante para o time do que o Marcelo. Enfim, é muito difícil. Acho que qualquer um ganha essa, mas respeito qualquer voto. Mas eu vou de Roberto Carlos nessa. Excelente, Renan. Agora, Lucas Sampaio, deixa sua opinião aí pra gente. Cara, eu vou ser um pouco do contra. Tem que ser sempre alguém do contra. Cara, como você falou, é muito difícil você equilibrar 2 jogadores que têm uma história tão grande num clube principal, o maior clube da história. E a importância que os dois têm, até, mano, se você for olhar os dados de cada um, os números, também é uma coisa que, tipo, fora do normal com comparação com outros jogadores. E eu acho que os dois tinham até qualidade técnica para jogar em outras posições, como jogar no meio, por exemplo. Mas por que eu fico de Marcelo? Pelo motivo que ele falou ali, tipo, o Real Madrid da era Zidane como técnico tinha um time mais equilibrado no geral. E o Marcelo era o cara que, assim, tipo, a qualidade técnica dele destoava, mesmo ele sendo lateral esquerdo, mesmo a função básica de um lateral se defender, ele conseguia destoar um time com Cristiano Ronaldo, Benzema. Então, tipo, pra mim é um ponto que vale muito consideração. Um cara que consegue destoar num clube com tantos craques. Agora, o Roberto Carlos, ele não vou dizer que ele não destoava. Com certeza ele é uma das peças fundamentais para o Real Madrid. Só que eu acho que tinham outros nomes que pesavam tanto naquele Real Madrid Galáctico quanto dele. Entende o que eu tô querendo dizer? Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo. Então, você acaba olhando para outros nomes antes de você citar o Roberto Carlos.
Então eu fico de Marcelo também, porque ganhar 3 Champions seguidos assim foi algo que no futebol poucos fizeram. Então eu vou de Marcelo também para contrariar. Justiça. Excelente ponto de vista. Eu vou deixar meu ponto de vista agora. Conforme o Renan falou, tipo, e o Lucas também, os dois são muito importantes para a história do Real Madrid, com certeza. Ambos, tipo, a briga é para quem é o melhor, tipo, vai ser tipo, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo na história. Uns vão dizer Marcelo, outros vão dizer Roberto Carlos. Para mim, tipo, quem foi mais importante, eu vou dizer que foi o Roberto Carlos também. Eu vou com o Renan, mas eu vou dar uma outra explicação, porque eu acredito que o Roberto Carlos, ele meio que foi unânime na posição na lateral esquerda por anos. Não que o Marcelo não seja, mas o Roberto Carlos ele foi unânime no Real Madrid, nunca chegou a ser contestado. E o Marcelo passou um período no Real Madrid, esse período de agora, o Real Madrid foi muito contestado pelo torcida, imprensa, cometendo até algumas falhas, que realmente o fator defensivo não é o forte do Marcelo. O Roberto Carlos ele era muito bom no apoio e na defesa também. E eu deixo o Roberto Carlos porque o Roberto Carlos ele meio que preparou o terreno para o Marcelo ter uma tranquilidade para jogar na lateral esquerda. Por mais que fosse uma sombra muito grande, o Roberto Carlos meio que ajudou ele, preparou. E ele não foi só importante para o Real Madrid, foi importante também para o Marcelo, na minha opinião. Perfeito. Então agora eu vou deixar aqui a segunda pergunta, que é: quem é mais habilidoso, na sua opinião, Lucas Sampaio? Para mim essa é a questão mais, assim, se a gente for parar para analisar a qualidade técnica, no sentido de todas as qualidades que o jogador precisa, vai ficar uma coisa mais equilibrada, né? Mas analisando no quesito habilidade, apesar do Roberto Carlos também, como eu tinha dito agora, poder jogar no meio e ter essa habilidade, tanto para batida de falta, você vê os lançamentos deles, é uma coisa de louco, surreal, todo mundo queria imitar. Eu acho que o Marcelo, ele tem uma habilidade assim, fora do comum, e bate de frente com vários nomes, inclusive do Real Madrid, que foram campeões com ele, no quesito habilidade ofensiva. O cara, que isso, tem diversos lances de gol, ele dribla 3, 4, fazendo jogadas absurdas. Então, na minha opinião, o Marcelo tem mais habilidade do que o Roberto Carlos. É isso. Ótimo ponto de vista. Renan, deixa já emendando no que ele falou, eu acho que essa pra mim é a questão mais tranquila dos pontos. Eu vou de Marcelo, e não tendo demérito nenhum pro Roberto Carlos, que era um jogador muito habilidoso, tinha muita qualidade. Eu lembro até de um vídeo que na época daquele Joga Bonito da Nike, vocês lembram? Que era Ronaldinho, Robinho, e o Roberto Carlos, muito habilidoso, muito técnico. Mas a gente tá falando de Marcelo, um dos laterais mais habilidosos de todos os tempos, mais técnicos de todos os tempos. Muito fora da curva na posição, muito fora da curva tecnicamente. Então não tem como ser diferente de Marcelo. Excelente. Eu vou completar o que vocês falaram também, porque não tem como. Roberto Carlos não perde em nada, mas o Marcelo tem uma habilidade fora do normal. Eu acho que o Marcelo ele tem a característica que... Ele tem muitas características que vêm do futsal, né? Que foi a base do Marcelo. O Marcelo passou por um período muito grande no futsal. Ele tem essa inteligência emocional, inteligência técnica, vindo muito do futsal, essa rapidez que ele tem, dribles curtos. Então eu também vou no Marcelo. Marcelo nessa pergunta foi unânime. E vamos aqui para a terceira pergunta. Quem defende melhor? Renan. Então, essa é uma questão até complicada, porque, sinceramente, nenhum dos dois eram super defensivos e nenhum dos dois tinham tantas valências defensivas. Eu vou no que defende melhor que o outro, né?
Eu vou no Roberto Carlos, que, pra mim, a maior deficiência, claro, do Marcelo é a defesa. É muito claro. A gente vê nas Copas do Mundo do Brasil, quando ele saiu do time do Real Madrid, que é mais estruturado, a gente vê a dificuldade que o Marcelo tem nesse quesito. Eu lembro de um gol que ele fez contra a Croácia na Copa do Mundo. Enfim, ele tem diversas deficiências defensivas, coisas que o Roberto Carlos também tinha. Lembremos de 2006 contra a França. Acho que ninguém esquece disso. Mas eu acho que o Roberto Carlos ele tinha um pouco mais de recurso, um pouco mais de força física, um pouco mais de intensidade, o que fazia ele sobressair mais que o Marcelo na questão defensiva. Então eu vou de Roberto Carlos, defender melhor que o Marcelo. O famoso lance do meião, né, que você tá falando aí, né? Exatamente. Faz Pra você, Lucas, quem defende melhor? Cara, eu vou só reiterar o que o grandíssimo falou. O Roberto Carlos, o que acontece? A preparação física dele é outra comparado ao Marcelo. E isso, tipo, não é uma característica defensiva. O que vale muito é a presença física. Você vê, tipo, o zagueiro tem que ser normalmente alto ou tem que ter uma qualidade técnica muito absurda. Isso funciona também pro lateral. O lateral tem que ter uma disposição física enorme, porque apoia e tem que defender quase o jogo inteiro. E o Marcelo, tipo, pela característica dele também ser de muita ofensividade, de muita habilidade, ele acabava sendo mais... apoiava mais do que defendia, na minha opinião, pro Real Madrid. Então eu vou de Roberto Carlos também. Acho que ele, na questão defensiva, na questão tática, preparação física, eu acho que o Roberto Carlos leva vantagem. Pra dar minha opinião agora, eu fico sem palavras, né? Porque vocês roubaram todos os adjetivos possíveis pra dar, então você bem curto mesmo, eu vou falar que é o Roberto Carlos. Eu acho que, como o Lucas reiterou bem, mais ou menos o que eu ia falar, que pela questão física, a presença, esse fator físico que pesa, e o Marcelo que pesa contra ele. Eu vou falar pelo fato do Marcelo ser bastante criticado por esse fator. Uma da principal deficiência dele é a marcação. Ele apoia muito e ficou evidente na última Copa. E obviamente o treinador Roberto Martínez botou o Lukaku na direita, obviamente, botou o De Bruyne para flutuar, botou o Lukaku no lado direito do ataque, obviamente o lado esquerdo da defesa, e o Lukaku flutuou nas costas do Marcelo e deu no que deu aí. Tem um lance que mostra isso basicamente. Então nós vamos aqui para a nossa quarta pergunta, que é a seguinte. Essa é boa, hein? Quem apoia melhor? Na opinião, Lucas Sampaio. Rapaz, essa pergunta é complicada. Essa pergunta é tão difícil de responder quanto a primeira, na minha opinião. Cara, nessa eu vou de Marcelo. Por quê? Porque eu acho que as características do Roberto Carlos são mais equilibradas em todos os sentidos. Ele é bom fisicamente, bom tecnicamente, defensiva e ofensivamente. Mas o Marcelo, que sobressai dele a qualidade ofensiva, a habilidade, e tanto na seleção brasileira quanto a gente está falando do Real Madrid, mas até na seleção brasileira você vê que ele funciona para criar jogadas, ele funciona para achar espaço. Ele tem um lançamento que não dá para ele, o Roberto Carlos ganha um lançamento, mas ele também tem um passe bom. Então eu fico com difícil, hein? Mas eu vou de Marcelo. Acho que o Marcelo apoia melhor. É mais funciona também como um atacante, assim, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, pro Real Madrid. Acho que eu vou de Marcelo. Excelente. Essa foi boa. Boa resposta. Renan, a resposta. Na minha opinião, proporcionalmente, em termos de dificuldade, para mim é a mesma lógica da pergunta anterior, para mim só que inversa. Eu vejo o
Roberto Carlos mais sobressalente, né, eu acho que fala, na questão defensiva, pelo físico, e eu acho que em termos de apoio vai prevalecer quem tem mais qualidade técnica, quem tem mais habilidade, quem gera mais chance, quem dá mais oportunidade defensiva. E eu acho que nesse caso também é o Marcelo. Como a gente já falou, ele é um cara com uma qualidade técnica bem fora do comum para o lateral, bem fora da curva. Então, eu acho que em termos de criação de jogada, em termos de contribuição ofensiva para o time, eu lembro que ele fazia uma dupla com o Cristiano Ronaldo, que eles sempre jogavam juntos, eles sempre deixavam o Cristiano Ronaldo na boa. O Cristiano Ronaldo também sempre deixava o Marcelo na boa quando ele subia mais para dentro da área, quando ele pisava mais na área. Então, nessa eu vou de Marcelo também. Não acho tão difícil não, mas eu vou de Marcelo. Muito bom. Eu vou deixar minha opinião, que eu lembrei até de um fato, né, da carreira do Roberto Carlos, que foi o seguinte. Roberto Carlos, como ele apareceu aqui primeiramente aqui no Brasil, ele teve passagem pelo Atlético Mineiro e no Palmeiras, que eles disputam a Libertadores. Roberto Carlos, nesse time do Palmeiras aí, campeão da Libertadores, ele não era um cara que é vistoso, que aqui no Brasil, o cara que geralmente tem a maior visibilidade é o cara que está sempre atacando, está sempre subindo no ataque, entendeu? É esse tipo de lateral que aqui no Brasil nós estamos acostumados a gostar, né? O cara que está sempre subindo. E o Roberto Carlos, nesse Palmeiras, ele não tinha tanto destaque, por quê? Porque ele era um cara mais defensivo, era um cara que trabalhava muito bem, era muito bom na parte defensiva no início da carreira dele, obviamente. Depois ele buscou esse equilíbrio de ataque e defesa, que ele tem muito bom. E eu vou de Marcelo, né, devido a esse ponto que eu acabei de falar, eu vou de Marcelo, porque o Marcelo apoia muito bem, como o Renan falou, uma parceria absurda com o Cristiano Ronaldo, toda hora procurando, passe que rompia a linha com o Cristiano Ronaldo. Os caras tinham uma conexão muito boa. Parecia que o Marcelo sempre sabia aonde estava o Cristiano Ronaldo. Era uma parada meio que surreal. Então aqui nós vamos para a moto. Nós vamos para a quinta pergunta. Quem é maior? Na opinião, Renan. Então, cara, quem é maior? Essa é uma pergunta muito difícil, porque é uma visão mais macro do futebol, né? Mas eu vou seguir a mesma lógica minha da primeira pergunta. Eu acho que, para manter minha coerência e minha linha de raciocínio, eu não posso falar que o Marcelo foi maior que o Roberto Carlos, porque eu falei que o Roberto Carlos foi maior que o Marcelo no próprio Real Madrid. E quando a gente pega os recortes de times daqui do Brasil, o Roberto Carlos foi campeão brasileiro com o Palmeiras 2 vezes. Se a gente pega a seleção brasileira, o Roberto Carlos é campeão do mundo. Então, eu acho que maior o Roberto Carlos foi maior que o Marcelo. Excelente. Vamos, Lucão, dá a sua opinião. Complicado. Agora talvez eu vá me contradizer. Tô batendo tico-teco aqui, mas vamos lá. Eu acho que maior no futebol, querendo ou não, tipo assim, os dois são multicampeões, né? O Marcelo, se você for olhar só pelo Real Madrid, tem 4 Champions. O Roberto Carlos colecionou diversos títulos, como vocês falaram agora: Campeonato Brasileiro, Libertadores, campeão do mundo, 3 vezes campeão da Champions. Então é uma disputa grande, mas ao meu ver, apesar do Marcelo ainda estar jogando e ainda poder fazer diferença no futebol, eu acho que a gente comparar, vamos fazer um recorte, como se o Marcelo tivesse encerrado a carreira agora. Eu acho que, se a gente for analisar a carreira dos dois, o Roberto Carlos, eu acho que ele tem uma importância, um impacto maior, um peso maior na questão da história dele, tanto de contribuir com o futebol nacional quanto na seleção. Eu acho que o Roberto Carlos ele é maior nesse sentido do que o Marcelo. O Marcelo, eu acredito que ele seja primordial no Real Madrid. No Real Madrid ele fez uma história sem igual, mas o Roberto Carlos fez uma história linda
por diversas passagens. Até no Corinthians ele foi campeão. Então acho que Roberto Carlos para mim é maior, tem um significado maior no futebol. Excelente. Não, eu também, para concluir essa questão aqui, eu vou no ponto do mesmo ponto que o Renan. Como eu falei na primeira pergunta, que ele foi mais importante para o Real Madrid, agora eu vou tentar complementar de outra forma. O Roberto Carlos, ele não preparou só a camisa 6 do... O Marcelo não joga com a 6, né? O Marcelo joga com a 12, mas não preparou só a lateral esquerda do Real Madrid pro Marcelo. Preparou também a lateral esquerda da seleção, o Marcelo. O Roberto Carlos foi unânime na seleção brasileira por anos. Entendeu? Não tendo nenhuma dúvida. O Roberto Carlos jogou diversas Copas seguidas. Na Copa que não jogou e deveria, que era de 2010, o Brasil não teve uma lateral esquerda consistente. Então, Michel Bastos jogou. Michel Bastos, que era o lateral. Mas, então eu fico com o Roberto Carlos, que ele foi maior para a história do futebol. Importante. Tem para o Real Madrid, para a seleção, ele é maior que o Marcelo. Tem a Copa do Mundo, que é um fator que pesa muito também. E eu acho que dificilmente o Marcelo vai ganhar uma Copa do Mundo com a seleção. Então nós vamos para a última pergunta, que é: quem é melhor, na opinião, Lucas Sampaio? Pegado. Botaram aí contra a parede agora. Difícil, cara. Difícil pensar quem é melhor. Depende, né? Depende do que a gente tá analisando, mas vamos falar aqui sério. Eu acho que, como eu olho futebol, eu gosto muito de qualidade técnica, eu gosto muito de coisa ofensiva, mas eu também acho que tem que ter parte defensiva, eu também acho que tem que ter preparação. Acho que o Marcelo, ele, falando de qualidade técnica, falando de qualidade ofensiva, ele é melhor que o Roberto Carlos. Mas agora, se você for olhar pro futebol, quem é melhor, eu vou defender o Roberto Carlos pela questão de todo um equilíbrio. O cara é muito difícil fazer essa comparação, quem é melhor, quem é maior, mas eu ainda acho que o Roberto Carlos, por ter... acho que o Roberto Carlos, por ter toda essa questão que eu tentei explicar. Então vamos fazer melhor. O Renan, obviamente, vai responder quem é melhor, eu vou responder, obviamente, mas tu já engata agora. Hoje, no Vasco, que é o seu time de coração, quem você traria? Se você fosse o manager do Vasco, um ou outro. Só tem dinheiro para contratar um. E aí, Roberto Carlos ou Marcelo? Vou me contradizer. Complicado. São perguntas diferentes. Você pode se contradizer, mano, também. Porque o que acontece? Eu acho que o melhor é o Roberto Carlos, mas eu gosto mais de ver no meu time um estilo mais ofensivo. Eu gosto mais do jeito que o Marcelo joga, entendeu? Mas eu acho que o melhor é o Roberto Carlos. Eu traria o Marcelo, mano. Então, beleza. Excelente, então, tá certo. Você pode ter são perguntas diferentes, obviamente, também. Tipo, se o Roberto Carlos, no alto nível, você pode preferir o Marcelo, mas você pode achar o melhor Roberto Carlos, não tem o mesmo problema nenhum. Vai, Renan. As duas perguntas pra você também, meu amigo. Parafraseando o nosso querido Carlos Alberto, vamos falar de qualidade técnica? Tô brincando. Então, quem é melhor? Eu vejo essa pergunta como quem foi mais jogador, quem jogou mais bola, quem é melhor. Eu vou ficar de Marcelo. Eu acho que o Marcelo é um jogador que ele pode me oferecer mais alternativas em campo. É um jogador que ele pode criar mais chances, ele pode participar mais do jogo, ele pode influenciar diretamente, ele pode me dar um passe vertical, uma enfiada de bola que o Roberto Carlos não pode me dar tanto. Eu acho que na construção do jogo, na construção de um time, pensando em um time ofensivo, um time de posse de bola, claro,
eu vou de Marcelo, acho que o Marcelo foi o melhor jogador, de forma geral. O Roberto Carlos tinha suas deficiências técnicas. O que o Marcelo também tinha suas deficiências, mas para mim era mais na parte defensiva. O Marcelo tinha, não, né? O Marcelo tem, ele tá jogando. Enfim, eu vou de Marcelo. O Marcelo para mim foi melhor. E engatando na pergunta, quem eu compraria para o meu time? Só tenho dinheiro para comprar um. Compraria o Marcelo, porque se só tem dinheiro para comprar um, eu não tô nadando em dinheiro. Se eu quero ter o Marcelo, se eu quero ter um dos dois, eu vou de Marcelo porque ele vai me oferecer mais opções ofensivas, vai me oferecer mais chances de gol, vai me oferecer mais construção de jogo. Então, além da função de lateral que ele cumpre bem, ele também vai me oferecer algo além, algo a mais que, na minha opinião, o Roberto Carlos não ofereceria. Então, Marcelo nas duas. Muito boa resposta de ambos. E completando aqui, vai parecer esportes iguais, mas tipo, quem é melhor, eu vou ficar com o Marcelo também, pelo que ele apresenta na construção de jogo, na sua movimentação, entendeu? Na sua habilidade também, por ser um atleta mais técnico. Eu gosto desse tipo de atleta. Tem esse estilo de jogo mais ofensivo. Tem passes que rompem as linhas, entendeu? Tem essa facilidade de botar um passe que rompe a linha. Ele, Toni Kroos, Modric, esses caras aí do Real Madrid fazem isso brincando. Parece que fazem isso sem força alguma de romper a linha. Entendeu? Tem essa leitura de jogo muito boa também. E eu vou de Marcelo, nessa opinião de quem é melhor, Marcelo. Engatando também para outra pergunta que eu mesmo fiz. Eu vou de Marcelo. Se eu pudesse contratar um soft, eu acho que ele seria mais útil ao meu time, por gostar também desse estilo de jogo mais ofensivo. E para o Marcelo ter uma tranquilidade maior, que é o que eu acho também, que eu vou dar aqui minha opinião, que o que faltou na seleção foi o cara que sempre cobre as subidas do Marcelo no Real Madrid. Ele tava fora do jogo na seleção, que é o Casemiro. Entendeu? Você pode ter um lateral ofensivo, mas você tem que ter um estilo, você tem que ter uma cobertura defensiva, você tem que ter essa transição muito, muito bem treinada. E o Casemiro e o Marcelo, eles têm essa conexão, a mesma conexão que tinha o Marcelo ao subir no ataque, essa conexão com o Cristiano Ronaldo, é a conexão na transição defensiva que tem o Casemiro e o Marcelo. Entendeu? Eu acho que isso potencializa. Não necessariamente você não pode ter um lateral que tenha essas características do Marcelo. Mas, você tem que solucionar e saber explorar o que tem de melhor o atleta. Entendeu? Só completando o que você falou sobre o Casemiro e o Marcelo, eu acho que a gente vê isso muito claramente no Real Madrid, porque a gente via uma época do Marcelo mais criticado, coincide junto com a mesma época que o Real Madrid batia a cabeça com o meio-campo, que era Toni Kroos, Modric e o James Rodrigues mais à frente, e não achava um ponto de equilíbrio no time, e o time sempre tinha aquelas deficiências defensivas. Quando o Zidane achou o Casemiro e depositou a confiança no Casemiro, o desempenho do Marcelo subiu, o time ficou mais equilibrado defensivamente. Então acho que tem muito disso também na questão da visão do Marcelo no Real Madrid, entendeu? Não, com certeza. Então, chegamos aqui ao fim do nosso debate hoje, nossa comparação. Então eu vou dizer aqui, se fosse para dizer um ganhador aqui desse duelo aqui que nós fizemos hoje, o ganhador seria o Marcelo. O Marcelo teve mais citações aqui, ganhou aqui nas perguntas. E o Marcelo seria o lateral escolhido por todos nós aqui da A Lei do Futebol. Últimas considerações, Renan. É um prazer imenso estar participando desse podcast. Essa rapaziada realmente tem leitura. Eu acho que a gente tem muita resenha para fazer ainda. A gente tem muita opinião para dar, muito debate para fazer. É um passatempo importante para a gente. A gente ama falar sobre
futebol, a gente passaria o dia inteiro, a gente passa às vezes no Zoom conversando horas e horas, vai dormir 3 horas da manhã falando sobre futebol. Então, por que não expor nossos pensamentos? É muito importante pra gente desenvolver nossa comunicação também, é muito importante, enfim. Um prazer inenarrável estar com vocês, meus grandes amigos. Excelente. Deixa sua rede social para quem quiser. Meu Instagram é @Renan_Carva. E eu não quero as outras não. Eu quero que vocês sigam também no nosso Instagram, Lei do Futebol. Excelente. Lucas Sampaio. Gosto do futebol, gosto do papo, gosto de vocês, da resenha. E é isso, continuem com a gente, Lei do Futebol, onde a leitura nunca acaba, como eles falaram aí, como o Renan falou, né? A gente vai dormir tarde falando de futebol, a gente acorda, a gente vê jogo, a gente comenta, todo mundo junto. E é isso. Sigam a Lei do Futebol nas redes sociais. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Foi uma resenha que demonstrou, cada um demonstrou que sabe e entende futebol. Isso é muito bom. E o fato de a gente estar externando, mostrando isso para vocês é o fato de a gente amar futebol, respirar futebol. Se pudesse comer, a gente comia. Tava sempre vendo futebol, passando um joguinho, tá vendo, comentando no grupo. E a gente quis expor as nossas opiniões para vocês, que começou numa brincadeira que eu fiz na live. Cada um dava sua opinião, a galera deixava sua pergunta, entendeu? E então a gente quer agora, para os próximos podcasts, sigam a gente no nosso Instagram, Lei do Futebol, e deixem sugestões que vocês querem para os próximos podcasts. Tá bom, galera? Foi um prazer imenso estar aqui falando com vocês.